Hoje eu quero mostrar um pouquinho um teste de desempenho aqui dos dispositivos. Eu sei que eu já mostrei aí nos videozinhos escada, então ainda é a mesma, tá? Mas eu quero ver o desempenho agora de como isso funciona. Se vocês estiverem ouvindo o barulho de uma impressora imprimindo, é a impressora que está imprimindo o curso de programação aí do Civil 3D, tá? É esse aqui, ó. Se você ainda não adquiriu o seu, tá na hora, beleza? Então vamos lá. Eu fiz aqui um corredor simplesinho, tá? Com uma seção bem simples, só para que ele modelasse aí um talude, né? Então tem só uma plataforma e um talude. Eu estou interessado em mostrar aqui seções onde eu possa ver a minha escada com uma entrada para descida d'água em escada quando está lá em cima no corte, né? Supondo que isso aqui fosse um corte. Aqui no caso é só um aterro, mas como isso aqui é um esquemático para mostrar, está valendo. Aí tem aqui a escada, tem o elemento que fica na banqueta, tem outra escada e tem o elemento que fica na saída no terreno, certo? Aqui seria um dissipador lá, enfim. Esse daqui é um dos dispositivos que tem lá no álbum tipo do DR, então se eu mostrar aqui na ajuda do programa, é até bom que vocês já vão ver. Então, na entrada em corte, a princípio vai ter um desenho assim, ó, onde eu mostro o contexto onde ele aparece, é essa figura aqui em cima, né? Depois aparece aqui o dispositivo em si. Essas bolinhas, elas são os pontos de conexão desse dispositivo, tá? Então o azul aqui é o ponto de inserção e o vermelho seria como se fosse um OSNAP onde eu vou conectar as coisas. Então imagine que aqui eu vou conectar as valetas de proteção de corte lá e aqui eu vou conectar a escada. Então eu estou fazendo aqui agora o cara que conecta o bueiro. Então o bueiro é esse daqui. O bueiro, o que acontece? Ele vai aparecer esse elemento aqui no álbum tipo do DR, tem isso daqui, tá? Então quando a gente olha lá no álbum tipo do DR, tem sim esse elemento, ele está aqui, ó, é esse aqui, tá certo? Então existe aqui como se fosse uma luva onde o tubo encaixa, então ele está se referindo aqui ao diâmetro externo do tubo. Voltando lá para o desenho, esse elemento que eu mostrei lá naquele contexto é esse aqui. Aí voltemos lá na ajuda. Tem aqui uma diagramação, é assim que vai funcionar. Então, eu tenho aqui todos os parâmetros, o que eles são, né? E para padronização, essa tabela aqui. Então, seria a DR14, lá no álbum tipo do DR de São Paulo, tem todos esses tamanhos, do DN60 ao DN50. Então, vamos olhar aqui. Eu lancei um aqui com um tubo de 1 metro, certo? Como eu quero testar o desempenho, ó, perceba que eu clico o objeto, já aparece aqui o Properties, tal, então ele funciona na mesma velocidade que o Pipe Network para isso. Só que, obviamente, quando você faz o Pipe Network e clica o Properties aqui, o que é que você vê? Linha, estilo de linha e estilo, no máximo. Aqui você consegue ver tudo e já consegue trabalhar. Aí, digamos que você fez o lançamento da rede e, obviamente, tomou cuidado de setar aqui na referência quem é a superfície e quanto ele está abaixo da superfície. Então, está lá. Ó. Esse aqui é o ponto de inserção e ele fica 10 centímetros mais baixo do que a superfície do terreno, que no caso aqui é a superfície do corredor. Aí você fez o lançamento, aqui no caso eu fiz o lançamento com uma escada e cheguei à conclusão que esse PV aqui precisa ser um pouco mais alto. Então eu vou aqui erguer o corpo dele, perceba que ele já ergueu o tubo. Vou erguer aqui o fundo desse cara, de novo ele ergueu o tubo. E eu quero mostrar aqui um esquema. Ó. Mexi o tubo, vocês estão vendo lá o elemento que conecta aqui, ó, quando eu trabalho com o tubo, percebeu que ele dobra também? Essa é a ideia. Então, eu vou fazer o ajuste aqui mais ou menos nessa posição, digamos. Vou dizer que esse tubo está aqui. Se eu colocar aqui, ele vai dar declividade negativa. Então, ele seria mais ou menos por aqui. Então, eu posso subir esse cara e daí o Pipe Network não te permite pegar endpoint. O meu programa permite. Então, eu vou pegar ali o endpoint e pronto. Agora eu consigo ver que esse tubo tem uma geometria cuja declividade é de 6%. É aceitável? Não sei. Se a minha rede estiver marcada para autocálculo, essas marcações em vermelho vão sumir, né? E aqui onde diz, ó,
recalcular. Precisa recalcular, no caso ele não foi calculado, mas ele teria calculado já a área total de contribuição que chegaria para esse tubo, né, de todos os PVs, caixas conectados à montante dele. Teria lá o coeficiente de retardo, que seria para você transformar o método racional no racional modificado. Enfim, tem os parâmetros de drenagem relacionados a esse tubo, já estaria calculado. Aí o que acontece? Você está lá na planta, chegou à conclusão que esse dispositivo aqui talvez devesse estar mais para cima. Então, vamos olhar aqui na planta aonde ele está. Perceba que ele destaca na planta quando eu seleciono no perfil e destaca no perfil quando eu seleciono na planta. Então, fica fácil para achar, né? Então, é interessante você ter 2 monitores, ou então dividir a tela em 3, enfim. E daí o que acontece quando eu arrasto esse dispositivo, digamos assim? Ó? Percebeu que ele trouxe o tubo junto aqui? Ele traz o tubo junto. Ele também tenta redimensionar a escada. Perceba que aqui a escada, como a escada ela é um elemento que você precisa fazer o detalhamento de armadura, esse tipo de coisa, ela precisa ter o número de degrau inteiro, né? Não pode ter um meio degrau. Então, o que ela fez? Ela diminuiu os degraus aqui para um número menor. Se isso tivesse que ser assim, sim, só ia ter um degrau. Então, significa que eu ia ter que vir aqui nesse cara aqui agora e tentar reduzir esse recuo para ele. Ó. E iria ficar dessa maneira. Não é uma boa solução. Então, o que vai acontecer? Eu vou trazer esse cara aqui de volta. Posso trazer ele assim? Posso. Só que ele vai fazer um ajuste aqui nessa sobrelevação. Não é o que eu quero. Então, eu quero esse cara aqui como menos 0,1. Né? Coloquei lá o valor e vou trazer de volta a minha conexão entre o tubo e a escada para uma posição mais favorável, digamos por aqui. Perceba que ele, de novo, redimensionou a escada. Só que a escada, de novo, precisa ter um número compatível de degrau, enfim. Então, esse elemento, talvez ele tenha que estar mais aqui assim. Ó. Se ele estiver mais aqui assim, a escada aumentou o número de degraus e esse cara ficou enterrado. Até eu acho meio estranho que no álbum tipo, isso realmente está enterrado. Então, se você olhar aqui, ó, isso aqui ele está dizendo que a linha do terreno natural, esse elemento todo aqui está enterrado. Eu acho que isso aqui está errado, mas enfim. Voltemos lá para o desenho. Eu acho que isso aqui não tem que estar enterrado, né? Porque aqui tem que ter o seu dissipador, enfim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele um pouquinho mais para trás. Como esse elemento está amarrado na superfície do terreno, está aqui, ó, ou melhor, da terraplenagem, né, que é o topo, ele vai subir no perfil. Então, eu não estou pegando o endpoint aqui, eu estou simplesmente arrastando e ele está levando o endpoint para cima, tá vendo? Então, eu acho que nessa posição seria uma posição mais favorável para ele. Só que aqui agora o degrau não vai dar certo, né? Porque a geometria do degrau tem que ser constante. Então, eu vou tentar colocar aqui nesta posição. Só que se eu fizer isso, esse cara construtivamente não funciona. Então, sim, ele vai ter que ser um pouquinho mais para baixo. Puxei ele de novo mais para baixo. Vou pegar esse cara aqui agora e vou estrechar ele assim? Não, olha o que acontece se eu faço isso. Ele vai aumentando o número de degrau. Não é isso que eu quero. Eu quero que esse elemento se conecte naquele. Pronto, está feito. Por que eu sei que isso aqui funcionou? Porque quando eu olho para esse cara e vou lá no item de entrada e saída, está aqui, ó, entrada, tubo circular, é aquele ali. Voltemos nele. Saída, escada em degrau 01, 01, 01. É essa daqui. Se eu quiser ver a rede está aqui. Os dispositivos estão aqui. Então, vamos dar uma esticada aqui. Eu já lancei todos esses dispositivos aqui. Eu quero que os nomes fiquem mais bonitos. Então, eu posso mandar numerar eles aqui. Numerou. Os tubos vão estar numerados aqui. Mas eu não gostei desse valeta trapezoidal, não sei o que, escada, degraus, rede, não sei o que. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na rede, propriedades, e digo aqui que o tipo vai ter só o nome da rede, não vai ter o tipo. Tá? Então, eu venho e tiro o tipo fora. Ou coloco só numeração. Vou deixar só numeração. Coloquei só numeração e pedi para numerar. Numerou, agora os dispositivos vão ter um nome só.
Obviamente que se eu deixo dessa maneira, né, como o tubo vai ter o mesmo nome que um PV, por exemplo, então ele vai colocar um índice aqui. Isso também poderia mudar, né? Mas enfim, o que eu queria mostrar aqui é que esse item da edição, ó, ele é tão rápido quanto o Pipe Network. Eu mudei o PV de lugar, ele esticou ali o tubo e tal. E veja só que interessante, se eu precisar mudar aqui a rotação desse cara, ó, perceba que o tubo vai se compatibilizar. No caso aqui eu quero que o tubo compatibilize com a parede interna do PV. Por quê? Porque o PV pode ser de concreto, né? E eu vou concretar como? Eu não vou colar o tubo aqui na coisa, porque vai ter uma infiltração aqui, isso aqui vai dar recalque, enfim. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar o tubo lá dentro da parede e vou concretar. Se eu vier aqui desse lado e puxar esse PV um pouco para cá, ó, percebe que ele arrasta os elementos como o Pipe Network faz. A diferença é que o Pipe Network normalmente coloca esse cara aqui, ó, no centro do dispositivo. E daí você começa a se questionar lá no dispositivo que esse cara aqui aparece um degrauzinho aqui, putz, eu já vi gente me pedindo para como é que faz para zerar essa distância aqui, porque o cara quer ver isso aqui zerado. E não é para estar zerado. Por quê? Porque tem uma laje aqui, tem espessura de fundo, enfim, né? Então, vamos colocar esse cara aqui de volta no lugar. Coloquei lá de volta no lugar. E veja só que interessante. Eu estou mostrando aqui no perfil a minha escada. Está vendo que ele está achurado, bonitinho. Aqui, ó. O que acontece aqui? Agradeço aí o senhor Anderson Santos, que deu a ideia de fazer as achuras e tal, tudo bonitinho. Então, isso daqui, ó, eu posso vir aqui editar o estilo, né? Tá, tudo bem, eu sei que o editor de estilo do Civil é um pouquinho mais bonito, mas enfim, ó, eu posso vir aqui escolher o tipo da achura. Então, lá, Arconc, que seria o do concreto. O layer, né? Quero trocar o layer da achura. Então, eu venho aqui e escolho um layer. Até essa telinha aqui eu tive que fazer, porque o Autodesk não fornece uma telinha dessa daqui para você escolher layer. Então, o programa te permite escolher o layer aqui, renomear, trocar cor. Então, é para que a coisa funcione de maneira assim, como é que eu vou dizer, natural. Não é para parecer um plugin à parte, é para parecer que faz parte do Civil 3D. Né? Então, por isso eu estou chamando esse elemento aqui dentro da ajuda do programa de Toolspace. Tá? E por isso eu estou chamando essa aba aqui de Prospector. Eu tinha chamado isso daqui de Settings, mas eu achei que era meio yankee demais esse negócio aí, eu comecei a portuguesar as coisas. Então, aqui